5 coisas que você faz e que bloqueiam a sua criatividade. Eu sou Fernanda Emboaba, sou especialista em posicionamento e marketing de conteúdo. Você tem dificuldade para produzir conteúdo, nunca sabe o que falar nos stories ou mesmo o que postar no feed? Você sempre acha que os seus conteúdos estão sem graça, estão pouco criativos? Então, essa aula é para você. Se liga, presta muita atenção em tudo que eu vou te contar aqui, porque vai te ajudar a destravar de uma vez por todas essa sua criatividade e, obviamente, ajudar você a produzir conteúdos que de fato sejam mais interessantes para que você alcance os seus objetivos. Olha só, se você faz alguma dessas 5 coisas que eu vou citar nesse vídeo, é exatamente o que está podando sua criatividade. Então, presta muita atenção para não cometer estes 5 erros. O primeiro erro que você comete que bloqueia a sua criatividade é fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares e assim por diante. Fazer tudo sempre do mesmo jeito coloca a gente no piloto automático, coloca a gente num estado de falta de presença naquilo que a gente está fazendo, o que não estimula o nosso cérebro. Sempre que a gente faz alguma coisa no piloto automático, a gente não está estimulando. E, obviamente, se eu não estou estimulando, eu não estou exercitando usar a criatividade. Exemplo disso. Quando você vai escovar os dentes, você escolhe com qual mão você vai escovar os dentes? Quando você vai escrever, você escolhe com qual mão você vai escrever? Quando você veste a calça, você escolhe qual das pernas você vai vestir primeiro? Sabe por que você não escolhe, você não pensa nisso? Porque são atividades que você já faz justamente no piloto automático. Você já tem o hábito de fazer de determinada forma e você não para mais para pensar como fazer, o que você coloca primeiro, o que você faz primeiro, o que faz depois. Já está no piloto automático. E quando você faz no piloto automático, você não precisa usar a sua criatividade. Logo, o caminho contrário também é real. Se você precisa estimular a criatividade, se você precisa se manter nesse estado de constante evolução no sentido de criar, você precisa sim fazer exatamente o oposto, que é não fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Então, algumas questões bem simples no dia a dia que você pode fazer para se forçar a sair desse lugar de piloto automático é justamente pegar essas atividades aí bem corriqueiras e parar, ao invés de fazer no piloto automático, parar e fazer exatamente o contrário do que você faria se não estivesse prestando atenção. Então, por exemplo, se você observar, e aí você vai observar daqui pra frente, você veste a calça sempre primeiro por determinada perna, possivelmente sempre pela esquerda ou sempre pela direita. Da próxima vez que você for vestir a sua calça, presta atenção em qual perna você fez ali no automático. Na vez seguinte, lembrando disso, você vai intencionalmente vestir a perna contrária primeiro. Então, se você faz primeiro sempre com a esquerda, vai fazer primeiro com a direita e assim por diante. Se você escova os dentes com a mão esquerda, propositalmente escove com a mão direita. São pequenos incômodos que a gente causa pra gente mesmo no dia a dia para estimular que a gente saia dessa zona de conforto, dessa zona do piloto automático. Porque a criatividade só é exercida quando a gente está estimulado. E se a gente está fazendo tudo no piloto automático, a gente não está estimulando. Então, a ideia de você fazer essas trocas é justamente estimular para que você consiga acionar aí os seus pontos de criatividade. Porque você obriga o teu cérebro a prestar atenção naquilo, você exerce presença e isso vai te ajudar muito a se tornar mais criativo, tá bom? O segundo erro aí que você comete, que você pode estar cometendo, que está te impedindo de ser criativo, é não ter um planejamento. Eu sei que muita gente acha que criatividade e rotina e planejamento não tem absolutamente nada a ver um com o outro. Aliás, muita gente acha que eles estão em lados completamente opostos, né? E isso não é uma verdade. Afinal de contas, o planejamento só vai acontecer se você tiver determinadas condições, porque a criatividade não é algo que cai do céu, não é um dom, não é algo espiritual. Muito pelo contrário, é uma competência que pode e deve ser desenvolvida. Mas para que você intencionalmente acione esse seu lado criativo, você precisa de alguns elementos, você precisa de um ambiente que propicie isso. Então, sim, você ter um planejamento vai te ajudar muito. Por quê? Você não vai precisar esperar a inspiração cair do céu. Você vai ter mecanismos de acionar a sua criatividade sempre que ela se fizer necessária.
vai criar um conteúdo, tá com uma situação nova que você ainda não passou e não sabe como resolver e precisa de criatividade para aquilo, se você tiver um planejamento que te possibilite, sim, acionar isso de forma proposital, você vai fazer isso de forma muito mais simplificada. Você vai ter esse plano de contenção. Então, sim, ter um planejamento, você saber como acionar isso é fundamental. Se a gente estiver falando aqui de produção de conteúdo, especialmente, você tiver um planejamento, você tiver uma estrutura, né, para guiar ali a tua produção, para você tiver um processo validado, um passo a passo, pode ter certeza que você vai conseguir produzir um grande volume de conteúdos muito bacanas, que sim, são regados à criatividade e que de fato tem um impacto muito positivo lá na ponta, na hora que você publicar e que vão de fato somar para a construção do teu negócio, para a construção do seu posicionamento. O terceiro erro que você pode estar cometendo, que está acabando aí com a sua criatividade, é se comparar com outras pessoas. Muitas vezes a gente fica ali zapeando no Instagram, no TikTok ou em outras redes e fica ali só observando o que outras pessoas estão fazendo. E se você faz isso no intuito de modelar, de olhar para o mercado, de ver o que está dando certo para outras pessoas, enfim, sensacional, o caminho é esse. Agora, se você está caindo no erro de se comparar e ficar nessa guerrinha mental de mas ele está fazendo isso, eu não tô. Mas ele tem tantos seguidores, eu não tenho. Mas ele tem tanto de engajamento, eu não tenho. Se você cair neste lugar, esse é um problema seríssimo. Afinal de contas, você precisa encontrar a sua linguagem, tá? O Rodrigo Vinhas, tem uma frase que eu gosto muito, eu falo essa frase em diversas situações e se aplica muito aqui. Ele diz que a verdade vende. Então, não adianta você se comparar com outra pessoa, porque ainda que você reproduza exatamente o que e como ela faz, para você pode não funcionar. Você precisa sim olhar para o mercado, olhar para os seus concorrentes, talvez sim modelar alguns pontos, né, de algumas outras pessoas do seu ramo e tudo mais, mas não copiar. Você precisa modelar, quer dizer, pegar a essência e fazer aquilo à sua maneira. Você precisa encontrar a sua forma, desenvolver a sua maneira de falar, de comunicar, de se conectar. É isso que vai fazer com que as pessoas realmente percebam aquilo que você é, aquilo que a sua marca e se conectem de verdade. Não vai adiantar você se comparar, tentar copiar, criar um personagem, porque o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra. É fundamental que você desenvolva a sua forma, encontre a sua linguagem. O quarto erro que muita gente comete por aí, e esse aqui é importantíssimo, tá? Presta atenção para tudo e ouve o que eu vou te falar agora. Um erro muito comum é as pessoas não encherem o tanque, não abastecerem o tanque. Com o que eu quero dizer com encher o tanque? É você, de fato, se nutrir, se munir de informações. Afinal de contas, de onde você vai tirar novas ideias se você não consumir novas informações? A gente tem uma quantidade limitada de informações na nossa cabeça, né? Com as quais a gente teve contato até aqui. Então, sim, vai chegar um momento que você vai começar a se repetir, que você vai achar que não tá mais legal, que você tá fazendo mais do mesmo, porque de fato você vai estar fazendo mais do mesmo. Porque quando você chega nesse ponto, é sinal de que você já usou o seu repertório e que você precisa de novas experiências, de novas informações, de novas ideias. E de onde você vai tirar isso tudo? É um dom divino? Não, não é. Você precisa abastecer. Então, é consumir literatura, cultura, enfim, audiovisual, conhecer novos lugares, novas pessoas, viver experiências diferentes. Tudo isso vai abastecer o seu tanque, para que você consiga, a partir dessas novas experiências e somadas, sim, às suas experiências passadas, fazer novas sinapses para que isso tudo se torne novas ideias, novas formas e novos conteúdos, para que você, a partir dessa concatenação de informações, seja de fato criativo. E o quinto erro que as pessoas cometem e que acabam com a criatividade, esse erro também é muito comum, é só estudar sobre a sua área de atuação.
Isso aqui, gente, acontece e muito. E, aliás, eu sou bastante crucificada muitas das vezes que eu falo que você não tem que estudar só sobre a sua área de atuação. Mas calma aí que eu vou te explicar. Lógico que você precisa sim ser especialista naquilo que você faz, você precisa ter profundidade, mas você precisa também desenvolver habilidades complementares. Afinal de contas, são essas habilidades complementares que vão ser um diferencial para você. Se você pensa bem, você e mais a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, ou sei lá de que time, é especialista naquilo que você faz, certo? Quantas pessoas se formaram com você na faculdade? Quantas pessoas fizeram com você o curso que você faz? Quantas pessoas disputaram pela vaga que você tem hoje? Enfim, tem 1 milhão de pessoas que fazem aquilo que você faz e com a mesma qualidade, com a mesma profundidade de conhecimento. Então, onde está a diferença? A diferença está justamente nos conhecimentos complementares, na tal da soft skill, sabe? Já ouviu falar? Justamente, quando você desenvolve a sua comunicação, a sua oratória, o seu posicionamento, melhora a sua imagem, tudo isso soma para você enquanto profissional e isso sim é o que de fato vai te diferenciar, seja em qual mercado for. Então sim, você precisa estudar outros assuntos. Vai estudar sobre política, sobre religião, sobre filosofia, sobre, enfim, de outras áreas. Vai ler ficção, um romance, assista séries, assista filmes, consuma cultura em geral, converse com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas. Quando você estuda e tem contato com aquilo que está de fora da sua área, você amplia o seu repertório e esse repertório mais amplo é o que vai tornar você uma pessoa mais criativa. Porque é justamente nessas conexões, no ponto daquilo que é a sua especialidade, com uma informação que você ouviu da sua avó há 5 anos atrás, quando você junta esses dois pontos aqui, é que você vem com uma solução totalmente inovadora, com algo que ninguém pensou. E ninguém pensou por quê? Porque isso veio de uma experiência sua, veio de uma interpretação sua. E é exatamente esse o caminho para ser uma pessoa muito criativa e sempre criativa, tá bom? E se você quer saber mais sobre criatividade, sobre posicionamento, sobre como usar a internet para gerar mais negócios, para fazer mais vendas e principalmente para se posicionar adequadamente, faz o seguinte: clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e conhece o método EPS. Essa é uma metodologia que eu desenvolvi depois de 8 anos trabalhando com posicionamento, com marketing digital e conteúdo, e ali eu te ensino passo a passo como você usa esse ambiente para fortalecer a sua marca e de fato gerar mais negócios. Então clica aqui, conhece o método EPS e eu te vejo lá do outro lado.